novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção e também a explicação do PET 2021, volume 4, da matéria de matemática, semana 1. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta e deixe aí nos comentários se esta correção ajudou vocês. Vou ficar muito feliz ao receber o comentário de cada um, hein? Nesta semana, você vai identificar a representação decimal de um número racional. Pessoal, os números decimais, eles têm uma parte inteira e uma parte decimal, que são separadas por uma vírgula. Observe, na primeira linha nós temos 17 inteiros, que é a parte que vem antes da vírgula, são os inteiros. E depois as partes decimais, então 17 inteiros e 48 centésimos. Por que centésimos? Porque o 8 terminou na casinha dos centésimos, tá? Vamos para o próximo. 1 inteiro e 3 décimos. Por que 3 décimos? Porque o 3 terminou na casinha dos décimos, tá? Agora, olha aí para você ver, a gente não tem a parte inteira no próximo, então nós só temos décimos, então vai ficar assim, 326 milésimos, porque terminou o 6 na casa dos milésimos, tá vendo? Não temos parte inteira, ok? E nós também, pessoal, podemos, além de escrever, né, os números decimais, nós também podemos mostrar eles como representá-los na reta numerada, tá? Então, para representar um número decimal na reta numerada, primeiro a gente vai localizar em qual inteiro ele se encontra. Então, olha o número 1,15. 1,15 tem um inteiro. Então, se ele tem um inteiro, ele vai estar na reta numerada entre o número 1 e o número 2, tá? Vai estar ali. Depois, pessoal, que a gente localizou o inteiro, a gente vai localizar os décimos, tá? Então, entre o 1 e o 2, todo mundo sabe, né, que tem aí 10 décimos. Então, ó, vai ser 1, depois vai ter no segundo tracinho 1,1, depois 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, porque depois do 1,9 é o 2. Então, pessoal, o 1,15 tem um inteiro, está entre 1 e o 2, e tem também depois, pessoal, 1,1. O 1,1, pessoal, ele vai estar entre 1,1 e 1,2 décimos, tá? Então, ele vai estar localizado bem ali, tá? Só que ele é 1,15, tá? Então, o 1,15, pessoal, está entre 1,10 e 1,20, bem no meio, né? 1,15. Então, pessoal, não se esqueçam, para encontrar um número decimal na reta, primeiro se procura o inteiro, depois os décimos e depois os centésimos, tá? Vamos treinar bastante. Vem cá que eu vou ajudar vocês a fazer a correção. Olha só, vamos treinar um pouquinho antes da correção. Eu quero localizar o número 0,4. Como que eu vou localizar? Eu tenho que ver a parte inteira. Tem parte inteira? Pessoal, a parte inteira tá lá no 0. Então, ou vai estar entre o 0 e o 1, tá? Este número que nós estamos procurando. E depois nós temos os décimos. Qual que é o décimo, pessoal? É o 4, né? Então, olha lá para vocês verem. Tem o 0, depois vem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pessoal. É bem ali, ó, que ele está localizado. Vamos ver outro exemplo. Olha o 2,6. Pessoal, primeiro a gente vai olhar a parte inteira. A parte inteira é o 2, que vem antes da vírgula. Então, a gente já sabe que este número ele está localizado entre o número 2 e o número 3, tá? Depois, nós vamos ver aqui as partes decimais. É 6, né? Então, pessoal, vai ser assim, ó, 2 no primeiro risquinho depois do 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4,
2,5 é 2,5 centímetros, né? Depois vem o 2,6, pessoal. Entenderam? Vamos ver mais um exemplo. Olha aí o 5,82. Nós vamos olhar a parte inteira, ou seja, aquela que vem antes da vírgula. Então, o 5,82 aí tá entre o 5 e o 6, tá? Entre o número 5 e o 6. Só que depois nós temos que olhar o décimo, né? Que é 0,8 décimos. Então, pessoal, nós vamos contar os décimos, que são os risquinhos que vêm entre o 5 e o 6. O primeiro risquinho é 5,1, depois 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7 e 5,8. Só que, pessoal, ele não pode ficar em cima do 5,8, porque ele é 5,82 centésimos. Então, esse 2 centésimos, pessoal, ele vai chegar, né, a seta um pouquinho para lá do 8. Ó, não fica em cima do 5,8, tá? 5 inteiros e 8 décimos, porque depois vem o número 2. Então, pessoal, esse 2 significa que está entre o 8 décimos e o 9 décimos. Mas ele está mais perto do 8, por isso que aquela seta vai ficar um pouquinho depois do 8 décimos, porque é 82, tá bom? E o último é 9,999 centésimos. Então, como é que vai ficar, prof? Nós vamos ver a parte inteira, antes da vírgula. Vai ficar, então, entre o número 9 e o número 10, certo? Depois a gente vai olhar os décimos, é 9,9. Então, a gente vai contar os décimos, os pauzinhos, né, entre o 9 e o 10. Então, pessoal, ó, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9. Então, pessoal, vai estar lá no último pauzinho antes do 10, certo? Só que é 9,999. Pessoal, é mais próximo do 10 do que próximo do 9. Então, vai ficar bem próximo ao 10, mas não é 10, porque é 9,999. Entenderam como se representa? Então, vamos fazer o PET. Vamos então à correção do PET. Atividade 1. A professora Ana pediu para 4 alunos que representassem o número decimal 3 centésimos. O Pedro escreveu 00,3. Patrícia escreveu 3,00. João 0,3 e Juliana 3,000. Quem que escreveu corretamente? E aí, pessoal, na sua opinião, foi o Pedro? Foi a Patrícia? Foi o João ou foi a Juliana? Pessoal, vamos analisar o que cada aluno escreveu? Vem comigo. O Pedro escreveu 00,3. Nós já estudamos, né, que o que vem antes da vírgula é inteiro. E aí, o que vem depois da vírgula, na primeira casinha, são os décimos, tá? Se tiver 2 casinhas depois da vírgula, são centésimos. E se tiver 3 casinhas depois da vírgula, aí, pessoal, é milésimos, tá? O que ocorreu aqui, gente, é que o Pedro, né, ele não escreveu nenhum inteiro, ele escreveu o 3 e a primeira casinha depois da vírgula é décimos. Então, o Pedro escreveu 3 décimos, ok? A Patrícia, pessoal, escreveu 3, ó, antes da vírgula inteiros. Então, 3 inteiros. E não escreveu nenhuma parte, né? Décimos, centésimos ou milésimos. Então, só 3 inteiros. O João, galera, presta atenção. Escreveu alguma coisa antes da vírgula para ser inteiro? Não. Ele escreveu depois da vírgula. Então, ele escreveu o 3 e esta primeira casinha depois da vírgula é décimos, tá? Então, ele escreveu 3 décimos igual o Pedro. E a Juliana, pessoal, ela só escreveu antes da vírgula, né? O resto é zero, não conta, tá? Então, antes da vírgula é inteiro. Ela escreveu 3 inteiros. Galera, ninguém escreveu os 3 centésimos, tá?
Por quê? Porque 3 centésimos, pessoal, não tem nada de inteiro. Tem? Não, só fala 3 centésimos. Se não tem inteiro, é 0, antes da vírgula não tem nada, então é 0, tá? A segunda casinha é décimo depois da vírgula. Tem alguma coisa de décimo em 3 centésimos? Não, prof. Então é 0, no décimo. No centésimo tem, né? Olha lá, 3 centésimos. Então, o 3 vai ficar na casinha dos centésimos, ou seja, a segunda casinha depois da vírgula, tá? Tem milésimo? Não, então não escreve nada depois, tá bom? Então, 3 centésimos, pessoal, seria 0,03, tá? Nenhum desses alunos escreveu isso. Pode ser que o PET tenha errado, né? Algum desses alunos aí poderia ter colocado 0 antes do 3, como, por exemplo, o João, né, e o Pedro. Tanto o João como o Pedro, se tivessem colocado 0 antes do 3, daria certo fazer 3 centésimos. Por que a Patrícia e a Juliana não daria certo? Porque o delas é inteiro, não tem nada a ver com centésimos, tá? Então, pessoal, eu não tenho alternativa correta, porque se eu falar que o Pedro, né, que teria escrito, tanto faz, poderia ser o Pedro ou o João, né, porque ambos escreveram 3 décimos. Então, se eu falar que a alternativa A é correta, eu estaria desconsiderando a possibilidade do João também colocar o 0, né, antes do 3. Então, pessoal, não tem resposta, tá? Porque se eu falar que a resposta é Pedro, não é, porque tanto Pedro como o João escreveram 3 décimos, tá? Então, poderia ser Pedro ou João, porque é um erro do PET, tá bom? Então, deixa aí sem marcar e explique para a professora de vocês. Ó, professora, eu entendi essa questão. A resposta certa seria essa aqui de baixo, 0,03, tá? Ou explique para a professora, tanto o Pedro quanto o João poderia ter acertado, né? Se eles tivessem colocado um 0 antes do 3, né? Aí seria 3 centésimos, viu, prof? Por isso que eu não marquei nenhuma alternativa, tá? Se vocês marcar Pedro ou João, tá errado. Eles não fizeram 3 centésimos, tá bom? Atividade 2. Escreva em palavras os números decimais abaixo. Pessoal, é muito fácil. Vamos lá que eu vou fazer junto com vocês para vocês entenderem a resposta. Não é copiar. Não adianta nada vocês copiarem a resposta do PET. Vocês têm que entender, tá? Então, vamos lá. O primeiro número tá assim, 3,52. O que vem antes da vírgula é inteiro. Então, seria assim, 3 inteiros. E aí, pessoal, o primeiro número depois da vírgula seria os décimos e o segundo número depois da vírgula seria os centésimos. Como terminou com centésimos, então a gente vai terminar assim na escrita, ó, 3 inteiros, 52 centésimos. Por que eu não coloco 5 décimos e 2 centésimos? Porque não pode, pessoal. Se a casinha terminou nos centésimos, a gente não pode falar décimos aí. É 52 centésimos, tá? A gente tem que ir até onde a casinha acabar, tá? Então, vamos pro próximo. Antes da vírgula é inteiro. O que tem antes da vírgula? Ah, prof, é 12. Então, é 12 inteiro, tá? Depois da vírgula, nós temos o 3, que seria décimos, e o 9 centésimos. Como a casinha acabou lá no centésimos, então a gente vai terminar a frase com centésimos, nada de décimos, ok? Então, é assim, ó, 12 inteiros e 39 centésimos. Ok? Vamos pro próximo? Será que você já sabe fazer sozinho? Para aí o vídeo, tenta fazer sozinho e depois volte o vídeo para ver se você acertou, tá? Olha o próximo número. O que tem de inteiro antes da vírgula? Ah, é só 1. Então, é 1 inteiro. Agora, preste atenção que mudou, hein? Nós temos 3 casinhas. 3 casinhas vai acabar no milésimo. Então, nós não podemos falar nada de décimos, nada de centésimos. Nós temos que falar em milésimos, tá? Então, nós vamos falar assim, ó. 1 inteiro e 473 milésimos, tá bom? Aí você fala o número inteiro depois da vírgula, ó. 473
milésimos, certo? Vamos para o próximo. Tenta parar o vídeo e fazer aí, gente. Ó, o que tem antes do inteiro? Ah, antes da vírgula, que é inteiro. O 11. Então, é 11 inteiro, tá? E depois nós temos uma, duas, três casinhas depois da vírgula. 3 casinhas depois da vírgula vai ser milésimo, hein? Porque a primeira é décimo, a segunda é centésimo, a terceira é milésimo. Entenderam? Então, a gente vai falar o número inteiro, 112, e a última casinha, como é milésimos, vai ser 112 milésimos, tá bom? Então, vamos escrever 11 inteiros e 112 milésimos. Entenderam, pessoal? Se não entendeu, volte de novo, né, lá na explicação da número 2, para vocês entenderem e ficarem, ó, muito espertos, tá bom? Atividade 3. Em uma corrida de bicicleta, a cada 2,5 quilômetros havia uma parada para os ciclistas beberem água e calibrarem seus pneus. A corrida era de 10 quilômetros. Marque na reta numérica abaixo os pontos em que os ciclistas pararam. Então, pessoal, olha aqui comigo, ó. Se era de 10 quilômetros, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que numerar essa reta até o 10, tá? Então, vamos começar do zero, lógico, né? Que é o ponto inicial. A gente não parte do 1 quilômetro, a gente parte do zero, né? Então, ó, faz uma reta do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quilômetros, 10 quilômetros, ok? E olha a dica que ele deu. A cada 2 quilômetros havia uma parada. Então, se a cada 2,5 quilômetros havia uma parada, vamos numerar aí a primeira parada, tá? Então, nós vamos partir lá do zero. Ó, presta atenção. Do 0 ao 1 é 1 quilômetro. Do 1 ao 2 é 2 quilômetros. E do 2 até a metade lá, ó, entre o 2 e o 3, é mais meio quilômetro. Tá vendo? Porque se eu fizesse do 2 ao 3, ia dar 3 quilômetros. Mas não é 3 quilômetros, é 2,5, ok? Então, a primeira parada, pessoal, vai dar exatamente ali no 2,5, tá? Aí, pessoal, o restinho, olha lá, ó, do 2,5 até o 3, vai dar mais meio quilômetro, né? Porque eu parei lá no 2,5. Então, para chegar no 3, é mais meio quilômetro, tá? Então, vai faltar mais 2 para a próxima parada. Por que vai faltar mais 2? Porque é 2,5 quilômetros cada parada. Então, do 2,5 até o 3, eu já contei meio quilômetros. Então, falta 2 para a próxima parada. Vamos contar, então? Do 3 ao 4 é 1 quilômetro e do 4 ao 5 é mais 1 quilômetro. Então, qual que vai ser a próxima parada? Conta aí para vocês verem. É o 5, tá? O 5 é a próxima parada. Agora, vamos para os próximos 2,5 quilômetros. Então, olha aí de amarelo. Do 5 ao 6 deu 1 quilômetro. Do 6 ao 7 deu mais 1 quilômetro. E aí, pessoal, vai faltar meio quilômetro. Então, meio quilômetro vai ficar entre o 7 e o 8. Não é verdade? Então, olha lá. Se você contar do 5 ao 6 é 1. Do 6 ao 7 é 2. E mais meio quilômetros do 7 ao 7,5. Então, qual que vai ser a próxima parada, pessoal? Lá no 7,5, tá bom? E aí, pessoal, o que falta? Mais 2,5 quilômetros, né? Então, ó, desse 7,5, onde tá certinho, até o 8, vai dar meio quilômetros, ó, de roxinho, tá vendo? Meio quilômetros. E aí, pessoal, são 2,5, então falta mais 2 quilômetros, ó, do 8 ao 9 é 1. E do 9 ao 10 é mais 1. Então, vai dar 2,5. Qual que é a próxima parada? Lá no 10. Tá vendo? Ó, a primeira parada, 2,5. A segunda, 5. A terceira, 7,5. E a última, né, é 10 quilômetros. Ok, pessoal? Então, vai dar aí de 2,5 em 2,5. Tá? Vocês podem fazer uma adição, né? Soma aí 2,5 mais 2,5 dá 5. 5 mais 2,5, 7,5. 7,5 mais 2,5 dá 10, ok? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido. Atividade 4. Camila ganhou um ursinho de pelúcia, que tinha quantos metros de altura, pessoal? 0,80, né?
marque aí na reta numerada abaixo a altura do ursinho. Então, pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos observar esta reta. A reta, ela começa lá no zero, né? Toda reta numérica começa no zero, é o ponto de partida. E aí, gente, vocês vão ver que lá no meio dela, né, tá meio, 0,5 metros, tá? Então, na metade certinha é meio metro. E o ponto final? 1 metro. Você pode ver, né? Qual que é a metade de 1? É meio. Então, tá certinho. Tá dividido, começando no zero, dividido no meio metro. E tem 1 metro lá no ponto final. O que a gente vai fazer primeiro para descobrir os 0,80 metros? Como nós somos muito espertos, né? Nós vamos numerar a reta. Claro, né, gente? Então, ó, preste atenção. Do 0 até o 0,5 metros, né, é a metade. Então, a gente vai começar a numerar lá, ó, pessoal, ó, presta atenção, ó, 0,1 e depois, prof, 0,2 metros e depois 0,3 metros e 0,4 metros. Não é assim que é a reta numerada? E quem que é depois? O 0,50 metros, né, ou 0,5 metros. E depois do 0,5, prof? Aí é o 0,6. E depois, 0,7. E depois, é exatamente a altura do ursinho, olha lá, 0,8, né? E depois, 0,9. E depois, depois é 1 metro. Depois do 0,90 é 1 metro, né? Então, vocês viram como é fácil? Se vocês numerarem a reta, vocês acham certinho, tá vendo? O segredo, gente, é numerar a reta, tá? Para qualquer atividade. E aí fica fácil. Qual que é a altura do ursinho, gente? 0,8 metros de altura. Entenderam? Então, beleza. Atividade 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Nós temos 51 antes da vírgula. Antes da vírgula é inteiros, hein? Então, são 51 inteiros. E depois da vírgula, a primeira casinha, décimos. São 2 décimos. Qual que é a alternativa que fala 51 inteiros e 2 décimos? É a última, né? Olha lá para vocês verem. Então, coloca o número 1 lá, hein? Próxima. Número 2, tem inteiro? Não tem, que é 0, então não tem nada antes da vírgula, né? E aí, nós temos o 821. Lembra que a gente conta todos os números depois da casinha, né? Depois da vírgula, 821. Mas é 821 o quê? A primeira casinha do 8 é décimos. A segunda casinha do 2 é centésimos. E a casinha do 1? Milésimos. Então, a gente fala assim, ó, todo número depois da vírgula. 821 milésimos. Qual a alternativa que fala isso? A penúltima lá embaixo, né? Vamos para o número 3. Tenta fazer para o vídeo. Aí, depois vocês voltem o vídeo para ver se acertaram. Olha lá. O que tem antes da vírgula que é inteiro? 8. Então, 8 inteiros. E depois da vírgula? 0,2, né? E a primeira casinha depois da vírgula é o 0. Então, pessoal, não temos nada na casinha do décimo. E a segunda casinha? Ah, a segunda casinha é centésimos. Então, temos os 2, né? Então, nós falamos 2 centésimos. Qual que é a alternativa que fala? 8 inteiros e 2 centésimos. É a antepenúltima, olha lá. Será que vai seguir uma sequência assim, ó, de baixo para cima? Vamos conferir? Ó, a número 4, hein? 12, antes da vírgula, inteiros, 12 inteiros. E depois da vírgula só tem o número 3. E uma casinha depois da vírgula é décimos, centésimos ou milésimos? Isso, são décimos. Então, 12 inteiros e 3 décimos. Ui, eu acho que vai seguir de baixo para cima, hein, a resposta. Vamos ver a número 5. Tem inteiro? Não, prof, porque só tem 0 antes da vírgula, não tem inteiro. Então, nós contamos todos os números depois da vírgula. 37. Então, nós temos aí 37 o quê? Tem uma, 2 casinhas depois da vírgula. A primeira casinha é décimos, a segunda é centésimos. Então, é 37 centésimos. Ih, vai seguir sim, viu, pessoal? Olha lá, de baixo para cima. Olha, número 6. Tem inteiro? Não, prof, porque é 0. E depois
depois da vírgula, que número que nós temos? Só o 5. Então, é 5 o quê? Vamos contar quantas casinhas tem depois da vírgula? O 0 no décimo, o 0 nos centésimos e o 5 no milésimos. Então, é 5 milésimos, tá? Olha lá, vai seguir de baixo para cima a resposta, hein? Na segunda coluna. Vamos para o número 7. Tem inteiro? Não, prof, porque só tem 0 antes da vírgula, então não tem inteiro. Então, vamos contar o número inteiro depois da vírgula. 512. Mas é 512 o quê? O 5 está na casa do décimo, o 1 na casa do centésimo e o 2 na casa do milésimo. Então, terminou no milésimo. 512 milésimos. Vamos marcar lá na segunda coluna, número 7. E a última, pessoal, é 0, tem inteiro? Não, porque o número 0 não conta nada, né, antes da vírgula. E depois da vírgula, o 0 na casa do décimos e o 4 na casa dos centésimos. Então, só fica 4 centésimos. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!